Bom dia a todos que estão aqui na nossa meditação online. Bem-vindo àqueles que estão chegando pela primeira vez e bem-vindo também àqueles que já estão meditando conosco há algum tempo. Esse programa é dedicado às pessoas que não conhecem essa Raja Yoga e procura ensinar um pouquinho da Raja Yoga para vocês. Nós fazemos então um curso online e nesta aula nós vamos ver a respeito do Vishuddhi Chakra, ou seja, o quinto chakra. Para vocês que estão chegando agora, nós vamos dar uma introdução a respeito da Raja Yoga e em seguida nós vamos abordar um pouco esse tema mais aprofundado do quinto chakra. Aqui então você vê o que nós chamamos de sistema sutil ou corpo sutil. Ele tem algumas composições as quais nós vamos começar a compreender agora. Quando nós estamos mais ou menos pelo segundo ou terceiro mês de formação, ainda no ventre de nossas mães, a energia que permeia tudo, que dá vida a tudo, que está em todas as coisas vivas, ela penetra pelo topo da cabeça, onde era a nossa moleira. E ela forma então esses três principais canais de energia, que você vê aí, um em branco no meio, um em azul passando pelo lado esquerdo, um em amarelo, que é o lado direito, e os 7 principais centros de energia, também chamados chakras. O primeiro canal que essa energia primordial forma é o canal esquerdo, que nos dá a vontade. Essa é a primeira força que atua em todas as coisas. O segundo que nos dá é o canal direito, a ação. Esse segundo canal é aquele que nos dá a capacidade de pensar, de planejar, de raciocinar, e nos promove a ação. Essa é a segunda força que existe em tudo aquilo que a gente faz. Bem, mas nós temos uma vontade, empreendemos uma ação, para quê? Essa é a pergunta, né? A terceira força entra aqui. É o canal central, é o propósito, a razão pela qual nós fazemos as coisas. E aqui eu já vou te dar uma dica que a razão final de tudo é evoluir. Evolução é o nosso propósito, mas nós temos uma série de coisas para ver no meio do caminho. Cada um desses chakras que nós falamos, ou seja, esses centros de energia que estão aí enumerados, cuida em nós de várias coisas, qualidades, virtudes. O primeiro nos dá inocência, sabedoria, pureza, humildade. Esse chakra é chamado a sustentação da raiz. Ele, então, é o mais importante, porque sem o bom funcionamento dele, nenhum dos outros chakras funciona bem, porque ele é como se fosse a terra para uma árvore. Se a terra não está boa, a árvore não desenvolve. Isso significa que a qualidade mais importante que nós precisamos cultivar nos dias de hoje é a inocência. Veja bem que não é ingenuidade, é a inocência. Isso está intimamente ligado com a pureza. O segundo chakra, ele está a 4 dedos abaixo do umbigo, aí na região da cintura. Ele nos dá o conhecimento puro. Ele nos dá a criatividade, ele nos dá a capacidade de colocarmos beleza, bom senso, estética nas coisas. Esse conhecimento puro que brota dentro de nós, ele é aquele conhecimento que nós não aprendemos em livros, mas que nós já sabemos. Você observa isso bem num bebezinho. O bebezinho ainda nem sabe, mal sabe ainda balbuciar alguns sons, mas quando ele vai fazer alguma coisa errada, ele já olha para a mãe para ver se a mãe está olhando, porque ele sabe que vai fazer uma coisa errada.
Isso é um conhecimento inato e nós temos muita coisa inata, quer dizer, já nasceu conosco. O terceiro chakra está na região do umbigo, ele nos dá a satisfação, o bem-estar. Tudo que vem para o nosso autossustento vem por meio desse chakra. E ele também cuida do nosso lar, da nossa família, ou seja, a completude do nosso bem-estar passa por isso. Uma família, um lar bem formado e vários outros detalhes da nossa vida. Digo detalhes porque em relação ao espírito isso não é nada. Como dinheiro, emprego, salário, posição social, sucesso profissional, tudo vem a partir desse chakra. E é fácil de você entender isso. Basta que você se lembre assim: eu não tenho como pagar uma conta, eu não me preparei para uma prova, eu não me preparei para uma entrevista. Vai acontecer algum problema nessa área aí. E nós vamos ter vários distúrbios nessa região ventral, não é mesmo? O quarto chakra, ele está na altura do coração, ou na altura do tórax. E aí nós temos a segurança, a autoconfiança. Observe que quando a gente está inseguro, a gente está ofegante. Então, se a gente lembrar de inspirar e expirar profundamente devagar, então nós vamos conseguir recuperar a nossa segurança. Esse quarto chakra ele é muito especial porque aí do lado esquerdo, e você vê aqui exatamente onde está o número 4, e tem um desenhozinho que procurava imitar uma chama, mas está desbotado aí, com certeza, no computador. Aqui está o nosso espírito, aqui reside dentro do nosso coração o que se chama em sânscrito de Atma, quer dizer a essência imortal. Espírito para nós é a essência imortal. E nós sabemos disso por uma constatação bastante simples. Basta que, ou melhor, para que o médico assine o óbito de uma pessoa, o coração tem que parar. Antes do coração parar, ele não assina o óbito. Pode até o cérebro parar, mas somente a parada do coração é que determina o final da vida. Isso significa que há algo extremamente importante aqui em nosso coração, no lado esquerdo do peito. Isso vai ser muito importante para a gente. O quinto chakra, ele é aquele da coletividade, é aquele que desenvolve a autoestima, e é sobre ele que nós vamos falar um pouquinho mais detalhado hoje. Mas observe que aqui do lado esquerdo, entre o ombro e o pescoço, nós temos essa parte da autoestima que é muito prejudicada pelo sentimento de culpa. Culpa que eu coloco nos outros, culpa que os outros colocam em mim e a pior de todas, a culpa que eu mesmo me atribuo. Essa é a pior de todas. E aqui nós temos que lembrar o seguinte: não adianta se sentir culpado. O que adianta é encarar, enfrentar o erro e prometer a si mesmo que nós não vamos errar de novo. Isso é algo muito importante aqui na parte esquerda. Depois nós vamos falar mais sobre esse quinto chakra, que é maravilhoso. O sexto, nós estamos então no centro da testa. E observa que aqui é o cruzamento dos 3 canais. Então há um ponto muito estreito aqui. Esse sexto chakra nos dá a qualidade, a capacidade de perdoar. Observa também aqui no desenho esse balãozinho amarelo aqui no hemisfério esquerdo do cérebro. Ele é a ponta do canal direito. Então o canal direito em nós passa para o hemisfério esquerdo do cérebro. E aqui é onde nós dizemos que está o ego, aquele que desenvolve em nós a razão, desenvolve o pensamento concreto, o planejamento. Então é uma área extremamente utilizada. Do outro lado, você vê em azul a ponta do canal esquerdo. Então o nosso canal esquerdo ele vai para o lado
direito do cérebro. E aqui nós temos a sede da intuição, a nossa mente abstrata, mas também nós temos a sede do nosso armazenamento, da nossa memória. No nível sutil, no nível do sistema sutil, a memória está aqui. No nível do cérebro físico, não, ela está distribuída em todo o cérebro. Porém, o importante aqui é observar que tudo aquilo que a gente memoriza, procedimentos, comportamentos, a gente costuma cristalizar em forma de condicionamentos. E esses condicionamentos vão nos atrapalhar muito. Existem condicionamentos bons que a gente chama de hábitos bons, mas existem os hábitos ruins, existem as manias e existem os vícios. Esses são problemas muito complicados aqui do lado esquerdo desse chakra, que é o hemisfério direito. E o sétimo é aquele que faz a integração. Esse sétimo chakra, ele integra, ele une todo o nosso sistema sutil individual com o todo, o onipresente. Aqui então é que é estabelecida essa conexão ou essa união. Bom, vamos ver um pouco mais a respeito dos canais. Eu disse para vocês que o canal esquerdo é vontade. Ele desenvolve em nós a emoção, o sentimento, a alegria, o desejo. E lá em cima é a mente abstrata, como disse para vocês, no hemisfério diferente. Do outro lado, nós temos o canal direito, ou lado direito, que é a ação. Ele é o pensamento, é o planejamento, é a criatividade e é a mente concreta. Então esse canal é muito essencial e ele é muito sobrecarregado hoje em dia. Bom, e o terceiro? O terceiro é o canal central, aquele que eu falei para vocês que é o propósito. E ele desenvolve em nós qualidades como equilíbrio, tranquilidade, paz, silêncio interior e a possibilidade de evoluir. Esse é a grande tarefa do nosso canal central, que passa no centro da nossa coluna. Ele equivale ao sistema parasimpático, né? E os canais laterais se equivalem aos sistemas simpáticos, de esquerdo e direito. Simpático e parasimpático são os nossos sistemas nervosos autônomos. O sistema nervoso que nós sentimos e manipulamos, por exemplo, quando a gente tem as sensações, quando a gente movimenta braços, tudo isso chama-se o sistema nervoso central. Bom, mas acontece um problema. Entre 5 e 7 anos de idade, nós desenvolvemos a personalidade. Cresce demais aquela parte da mente racional e da mente subjetiva, ou seja, ego e superego, como diz a psicologia. Quer dizer, eu desenvolvo demais isso. Então, do lado do amarelo aí, que é o lado do ego, então eu sou aquele que impõe, aquele que comanda tudo, que não aceita nenhuma resposta, que só a minha ideia que vale. Então eu sou uma pessoa exageradamente impositiva. E do outro lado, no lado azul, que é o superego, eu começo a cristalizar as minhas preferências. Então, só verde e vermelho não, eu gosto disso, não gosto daquilo, aceito isso, não aceito daquilo. E isso vai se cristalizando aí nessa faixa de 5 a 7 anos de idade, de maneira que se exerce uma pressão muito forte no cruzamento desses três canais aí no número 6. Aquela energia primordial que estava subindo e descendo pela nossa coluna, ela não pode mais passar aqui. Então, há um bloqueio desse fluxo, o nosso sétimo chakra se fecha e essa energia primordial ela desce e vai residir, vai adormecer no penúltimo osso da nossa coluna, chamado osso sacro. Interessante que os gregos deram esse nome, né? Osso sagrado.
e aí ela fica enrolada sobre si mesma. Esse termo enrolada no feminino, em sânscrito, literalmente chama-se Kundalini. É por isso que essa energia primordial ela é chamada de Kundalini, porque ela fica enrolada nesse osso que está no centro da nossa bacia. Bom, e aí o que acontece? Nós perdemos aquela conexão lá do sétimo chakra. Aí nós vamos usar só canal esquerdo e canal direito. Só que a gente sobrecarrega eles. No esquerdo, por exemplo, a gente vai ter baixa autoestima. Eu não mereço isso. Isso não é para mim. Eu não sou tão bom nisso para receber isso. Insegurança, tristeza, infelicidade, culpa, medo. E do lado direito? Se eu exagerar do lado direito, e a gente exagera, então lá vamos nós com aborrecimento, hiperatividade, prepotência, egoísmo, vaidade, agressividade, raiva. Esses são alguns problemas que nós desenvolvemos em cada lado. Só que isso funciona também de maneira dinâmica. Vamos supor o seguinte, eu tenho medo e insegurança. Para encobrir isso, eu desenvolvo um comportamento agressivo. Aí eu saio agredindo todo mundo, ofendendo todo mundo, e de repente eu ofendo alguém que eu gosto sem perceber. E aí me vem um arrependimento, uma culpa. Observa que eu saí do lado esquerdo e fui para o lado direito, e do lado direito voltei para o lado esquerdo. Outro exemplo. Eu tenho desejo, uma vontade ou então uma ideia, porque os insights, as ideias, elas vêm do canal esquerdo. Aí eu proponho um projeto. Vamos fazer um projeto? Vamos, planejamos ação e tal, a chefia compra e tal. Aí nós estamos planejando, já começando a desenvolver todo esse projeto, e chega alguém e diz, olha, não vai ter orçamento para o seu projeto não, viu? Aí a gente fica decepcionado e volta para o canal esquerdo, mas o projeto era tão bom, ia dar tão certo. De repente chega alguém e fala assim, peraí, tem sim, achamos orçamento para o seu projeto, vamos fazer. Aí a gente corre, faz e planeja e movimenta um monte de gente. Acontece que mudou o chefe, chegou um chefe novo e disse, não, vamos cancelar isso, não alcançamos as metas, engaveta isso aí. E nós guardamos uma baita frustração. Observa esse movimento pendular entre o lado esquerdo e o lado direito. Ou seja, entre estados desanimados do lado esquerdo e estados exaltados do lado direito. É isso que os yogis chamam de inferno. Inferno é isso, é não ter paz no dia a dia. Bem, e como é que a gente sai disso? Nós vivemos nesses 4 níveis ou dimensões, se você quiser. Físico, mental, emocional e espiritual. Só que o nosso corpo físico, ele puxa a gente para uma direção. A nossa mente nos puxa para outra direção. As nossas emoções nos puxam por uma terceira diferente. E o nosso espírito está esquecido ou é desconhecido. Então, como é que nós vamos manter o equilíbrio e evoluir? Desde 1970 até 2011, essa senhora indiana, Sri Mataji Nirmala Devi, ela percorreu o mundo inteiro ensinando Sahaja Yoga de graça. Sahaja significa nascido com você. Ela esteve em vários locais, em vários países. Ela esteve, por exemplo, naquela memorável conferência, emblemática Conferência das Mulheres em Pequim, em 1995. Foi uma personalidade muito importante. Mas o que é que ela ensinou? Ela nos disse o seguinte, é preciso despertar aquela energia que está adormecida lá no penúltimo osso da nossa coluna. E isso se chama yoga. Porque quando essa energia desperta e atravessa a nossa coluna novamente subindo,
passando por todos os chakras e desobstruindo o sétimo chakra, essa energia realiza a nossa união, a nossa conexão. Essa é a tradução da palavra yoga, união, conexão. Existem vários e vários sistemas para se alcançar isso, porém, muitos estão perdidos somente em exercícios e posturas, na tentativa de controlar primeiro o nível físico, depois controlar o mental, o emocional, para daí chegar no espiritual. Quando a Kundalini desperta e atravessa todos os chakras e rompe lá o sétimo chakra, então nós dizemos que aconteceu a realização do Si. Esse é o nome moderno para yoga. Chama-se, ou quer dizer, o entendimento da nossa própria essência. Realização do Si. E quando isso acontece, nós entramos num estado que se chama consciência sem pensamentos. Nós estamos conscientes, mas não pensamos. Isso todos nós já experimentamos, mas podemos ver melhor até na face das criancinhas. Elas estão no presente, elas não estão pensando no futuro, no que vai ter, nem tão pouco estão pensando no que aconteceu ontem. Estão pensando no aqui e agora. Então, prestando atenção. Então, a cabeça não está cheia. Essa consciência sem pensamentos não quer dizer que você não pense absolutamente em nada. Quer dizer que você não fica remoendo pensamentos na sua cabeça. Pensa somente o necessário, o imediato. E esse é um momento de liberdade. É isso que é yoga. A partir daí, outros estados começam a se descortinar para a gente. Bom, mas agora vamos fazer alguma coisa para que isso não fique só num blá blá blá, né? Até agora foi um blá blá blá. Sente aí onde você está na frente do seu computador, feche as demais janelas nesse momento, porque você vai dedicar um momento para você. Não deixe mais nada perturbar essa sua atenção em você mesmo. Tire os sapatos, se aí onde você está muito frio, você pode ficar de meia, ou as sandálias, os chinelos, mas fique com as plantas dos pés no chão. Se você quiser sentar de pernas cruzadas, pode, mas sente no chão. É importante ter a conexão com a Mãe Terra. Na Sahaja Yoga, isso é extremamente importante e nós meditamos nessa postura que você vê, o contato com o elemento terra, chamado pelos indianos também de Mãe Terra. As duas mãos descansando sobre as pernas com as palmas para cima. Nós vamos fazer 4 movimentos, eu vou mostrar esses 4 movimentos agora. Primeiro, nós vamos colocar a mão direita sobre o coração, no lado esquerdo do peito. Depois nós vamos colocar a mão direita no encontro aí do pescoço e ombro do lado esquerdo. Depois nós vamos colocar a mão sobre a testa. E ao final nós vamos colocar a mão no topo da cabeça e vamos massagear, ok? São esses 4 movimentos que nós vamos ter que fazer. Então, eu convido agora você a ficar um pouquinho em silêncio e inspirar e expirar devagar, sem pressa, bem profundamente. Inspira e expira profundamente, devagar, sem pressa. Elimina tudo aquilo que possa tirar a sua atenção de você mesmo e vamos dedicar alguns poucos minutos a nós mesmos. Coloque a sua mão direita sobre o coração
no lado esquerdo do peito. E aqui nós vamos nos dirigir a essa energia primordial que reside no penúltimo osso da nossa coluna, no centro da nossa bacia, e vamos chamá-la carinhosamente como os indianos chamam de mãe. Mãe primordial ou somente mãe. Então, dentro do seu coração, com toda a atenção no seu coração, peça assim: Mãe, por favor, venha ao meu coração, abra, ilumina o meu coração. Aqui no coração, nós precisamos alcançar a consciência de que nós não somos só esse corpo, nem só essa mente, nem só essas emoções, muito menos esses problemas da vida, mas nós somos o Espírito, quer dizer, a essência imortal. Então, com toda a atenção dentro do seu coração, afirme para você mesmo: Mãe, eu sou o puro Espírito. Mãe, eu sou o puro Espírito. Agora suba um pouquinho a sua mão e coloque-a entre o ombro e o pescoço do lado esquerdo. Mão direita entre o ombro e o pescoço do lado esquerdo. E aqui nós vamos nos livrar da culpa, porque não adianta se sentir culpado. Afirme para você mesmo várias vezes, seguidamente: Mãe, eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Não pergunte, não argumente, apenas afirme isso várias vezes mentalmente. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Agora coloque a sua mão sobre a testa. Se quiser, incline a cabeça um pouquinho para frente para sentir toda a sua testa na sua mão. E aqui, verdadeiramente de coração, nós precisamos perdoar. Então afirme assim: Mãe, eu perdoo a todos, inclusive a mim mesmo. É muito importante que você perdoe a si mesmo, porque no fim das contas, somos nós que estamos teimando em ser de um jeito e o mundo e as pessoas são de outro jeito e nós estamos em conflito. Mãe, eu perdoo a todos, inclusive a mim mesmo. Agora, coloque a sua mão no topo da cabeça, a palma da mão bem no topo da cabeça. Pressiona com força para baixo, gira o couro cabeludo no sentido horário, de modo a gente despertar os 7 chakras por 7 vezes. Repita o seguinte pedido depois de mim, com toda a sua atenção no topo da cabeça. Mãe, por favor, dai-me a realização do si. Mãe, por favor, dai-me a realização do si.
Mãe, por favor, dai-me a realização do si. Mãe, por favor, dai-me a realização do si. Mãe, por favor, dai-me a realização do si. Mãe, por favor, dai-me a realização do si. E mais uma vez, mãe, por favor, dai-me a realização do si. Agora descansa a mão direita, palma para cima, e eleva a mão esquerda e aproxima a palma da mão do topo da cabeça. E vamos tentar sentir o que nós percebemos com a mão, ou na palma da mão, ou no topo da cabeça. Um frescor, um calor, peso, dor, pontada, latejamento. Nós estamos verificando com a mão esquerda e depois vamos fazer com a direita. E vai ser importante a gente registrar se existe alguma diferença ou o que está acontecendo. Observa com bastante detalhe a sua mão esquerda. O que você sente? Descansa a mão esquerda e faz o mesmo com a direita agora. Presta bastante atenção na sua mão direita. Aproxima a palma da mão, 1 ou 2 dedos acima do cabelo, sem encostar, e veja o que você sente. Frescor, calor, formigamento, peso, dor, pontada, latejamento. Se você quiser, pode mover um pouquinho a mão para frente ou para trás. Observa com bastante detalhe. Descansa a sua mão. E agora, apenas de olhos fechados, observa um pouquinho tudo que acontece à sua volta. Observa que você está consciente de tudo que está fora, está consciente de como você está dentro de si mesmo, e a sua mente está quieta. Observe esse silêncio. Qualquer pensamento que vier, diga: eu não quero pensar nisso agora. Ou diga: eu perdoo esse pensamento, eu perdoo, eu perdoo. Observe o silêncio dentro de você. Então, devagarinho você pode abrir os olhos. Se você pôde perceber alguma sensação, como essas que eu falei, frescor, calor, formigamento, peso, dor, pontada, latejamento, então você percebeu as vibrações. Se você conseguiu perceber que seja 1 segundo, 2 segundos de silêncio mental, então esse é o estado de meditação. Meditação é isso, é o silêncio interior. E essa é a primeira experiência que você tem a respeito do seu espírito. Quando a Kundalini desperta, aqui no desenho, se você for olhar, ela começa a subir e passar por todos os chakras e canais.
E ela vai analisando tudo isso aqui. Ela é a nossa mãe, ela sabe tudo a respeito de nós. E se ela achar tudo harmônico, equilibrado, tudo certo, então você vai perceber a brisa fresca, como se houvesse um pouco de gelol na sua mão. Agora, se houver algum desequilíbrio, algum bloqueio, alguma desarmonia, então ela vai começar a sinalizar para você na forma de todas as outras sensações que não são a brisa fresca. O calor, o formigamento, o peso, a dor, a pontada. E essas sensações, elas também podem ser decodificadas na mão. Observa a mão desse desenhinho e te dá a correspondência de cada chakra. Essa é uma das partes da Sahaja Yoga, ou seja, eu ganho uma maneira de me autodiagnosticar, vamos dizer assim, no nível sutil, no nível espiritual. E a partir daí eu vou poder começar a entender o que se passa comigo. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito especificamente do quinto chakra. Nessa aula de hoje e nas outras aulas vocês viram já até o quarto chakra e nós vamos adiante até o sétimo chakra. Então, o quinto chakra, você vê aqui um desenho que mostra a correspondência dele. É no dedo indicador. Esse quinto chakra é aquele que nos dá a comunicação, é aquele que nos dá os sentidos, é aquele que permite que a gente se comunique com o mundo exterior e que entenda ele. O dedo indicador é aquele onde você percebe o que nós chamamos de vibrações, que nada mais são que essas sensações de frescor, calor, formigamento, peso, dor, pontada, latejamento. E quando tiver alguma coisa errada, eu vou perceber nesse dedo. Se eu perceber no dedo da mão direita, significa esse chakra do lado direito. Se eu perceber no dedo da mão esquerda, significa esse chakra do lado esquerdo. E se eu perceber nos dois dedos ao mesmo tempo, então significa o chakra central. Bem, mas e daí? O que significa isso? Quais são as qualidades, as virtudes, o que é desenvolvido por cada um desses pontos, desses chakras, né? Isso é importante a gente conhecer. O quinto chakra, ele tem 16 pétalas. Quer dizer que ele coordena 16 subplexos na gente nessa região. E isso é muito, muito importante para a gente. Nós vamos ver alguns dos aspectos principais. O chamado Vishuddhi central, ele está na base do pescoço, na garganta. É a porção central. Esse chakra essa parte nos dá uma qualidade de ser uma testemunha desapegada. Esse aspecto de ser testemunha é extremamente importante para todos nós e principalmente para nós brasileiros. Porque veja bem, quando você quer ajudar uma pessoa, aqui no Brasil a gente faz como? A pessoa está sofrendo, chorando, a gente senta do lado, abraça a pessoa, chora e afunda com ela. Não é verdade? Em vez disso, se nós adotarmos uma postura de testemunha, a gente pode realmente ajudar a pessoa. Que é a postura, por exemplo, de um médico na UTI. Imagina se o médico na UTI se compadecer da pessoa que está chegando lá toda quebrada. E é normal nós, familiares, quando vamos a essa situação, e dizer, puxa, aquele médico é um carniceiro, não sei o quê. Não, ele tem que ser assim, ele tem que ser desapegado. Essa é uma das chaves para a gente parar de sofrer. Desapego em relação a tudo. Mas vocês devem estar bastante curiosos com essa figura aí de lado. Quem é que nos ensinou isso? Há cerca de 6.000 anos atrás,
uma das formas divinas que veio nos ensinar várias coisas foi Shri Krishna e a sua esposa Shri Radha. Esse desenho então mostra os dois. Shri Krishna é sempre identificado assim, com uma flauta e geralmente com um tom azulado de pele. Shri Krishna, ele é chamado de Yogeshvara, ou seja, o Deus dos yogis, ou seja, a representação máxima de como os yogis devem ser. Agora, ele teve uma função específica nessa época em que ele veio há cerca de 6.000 anos atrás. Ele veio ensinar que tudo é uma grande brincadeira. É um teatro do divino. Observa a sua vida. Começa a observar ela como um teatro o tempo inteiro. Você vai ver que é muito interessante. Observa que nós jogamos vários papéis, representamos vários papéis na nossa vida. Em casa nós somos de um jeito, no trabalho nós somos de outro jeito, junto com os amigos se divertindo nós somos outro jeito. Em cada local a gente meio que joga um papel diferente, porque nós estamos em um grande teatro divino. Por mais tragicômico que ele possa parecer, se você começar a olhar tudo de forma desapegada e testemunhar até a si mesmo nesse jogo divino, então você vai começar a rir de todas as desgraças do mundo, em vez de chorar e se afundar com elas. Essa é a qualidade do Vishuddhi central, é ser uma testemunha desapegada. A outra coisa que é bom a gente relembrar, várias e várias personalidades divinas vieram em uma forma para nos ensinar. E Shri Krishna vem ensinar isso, é Lila. Nós temos que brincar, nós temos que dançar, nós temos que cantar e nós temos que encarar essa vida como uma grande brincadeira divina. Bom, e o Vishuddhi esquerdo, ou seja, o lado esquerdo do ombro com o pescoço. Esse lado esquerdo, ele nos dá as qualidades de autoestima e irmandade. Falei para vocês no início, a autoestima é extremamente prejudicado pela culpa. Então a gente tem que se livrar desse sentimento de culpa. E a outra qualidade fundamental é a irmandade. Quando Shri Krishna nasceu, havia um tio dele que era um grande demônio da época, vamos dizer assim, um Hitler da época. E ele sabia que uma criança ia nascer e que ia destruir ele. Então ele mandou matar todos os meninos, né? E especificamente uma menina nasceu e ela foi trocada com Shri Krishna logo no seu nascimento. Porque muitos os pais desses meninos sabiam dessas profecias todas e sabiam que esse tio malvado ia matá-lo. Então eles trocaram a criança. Então esse tio veio e matou essa menina recém-nascida, jogando ela para cima. Um momento houve-se um trovão muito forte, um barulho muito forte, e ouvido uma voz que aquele que nasceu para te aniquilar ainda está vivo. Então, essa irmã de Shri Krishna, chamada Vishnu Maya, é que nos dá essa qualidade da irmandade. E ela é a deusa que nos dá a eletricidade. É ela a deusa que nos dá o trovão. Esse princípio, essa energia disposta em todo o universo, nos é concedida por essa qualidade da irmandade. E Shri Vishnu Maya, ela é representada como um raio ou como um trovão. Bom, aqui nós temos uma afirmação que é por demais necessária. Eu não tenho culpa de nada. Isso é muito importante. E o Vishuddhi direito? Aí nós estamos do lado direito do ombro com o pescoço. Aqui as qualidades são doçura, suavidade e a adequação ao se expressar. Significa que qualquer agressividade
que eu gerar vai estar prejudicando esse chakra. Qualquer agressividade que eu receber também vai prejudicar esse chakra. Então aqui do lado direito é onde a gente tem essa maestria, essa possibilidade de se expressar dessa forma. E aí nós vamos ver isso simbolizado ou corporificado na mãe de Shri Krishna, a mãe adotiva de Shri Krishna, que era Shri Yashoda. E Vitala Rukmini são mais duas personalidades divinas que nos trazem essa capacidade da doçura. E aí vocês veem nesse quadrinho, nessa pinturazinha, essa questão de Shri Yashoda, a mãe de Shri Krishna, ou seja, a mãe adotiva, porque ele foi trocado por uma menina assim que nasceu. E Shri Yashoda então criou Shri Krishna com extrema doçura, extrema suavidade. Por isso ele é também o Senhor da doçura e da suavidade. Ok? E nós vamos agora assistir um pequeno discurso de Shri Mataji, onde ela explica várias coisas. Nesse discurso, Shri Mataji vai falar sobre Puja, que é uma cerimônia na Sahaja Yoga, que também é uma cerimônia muito antiga, e ela fala sobre Shri Krishna, que é aquele que veio nos dar as qualidades do quinto chakra. Shri Mataji também menciona muito as palavras Sahaja Yogi, significa a pessoa que pratica a Sahaja Yoga, a pessoa que tem a Sahaja Yoga como um ideal de vida. E nesse discurso também, esse trecho de discurso, Shri Mataji vai falar sobre um subchakra chamado Hamsa Chakra, que é matéria da próxima aula. E por fim ela vai falar sobre o Virata. Virata significa o ser cósmico. Virata é a coletividade. Virata é quando nós nos sentimos completamente integrados com o todo e quando não há dúvidas dentro de nossa mente a respeito da divindade. Então, convido vocês de novo a sentarem com os pés, as plantas dos pés no chão, as mãos descansando sobre as pernas com as palmas para cima. Fechem todos os outras janelas que possam estar desvirtuando a sua atenção e preste atenção nesse pequeno trecho que é muito, muito importante. Today we have decided to have the puja of Sri Krishna. We have many a times done this puja and have understood the essence of Sri Krishna's advent, which was 6,000 years back. When Sri Krishna came on this earth, he said, this is all a Leela. It is just a play. Because you are involved into it, you cannot see the play. But if you ascend, if you are in the water, you are afraid of the water. But if you get into the boat, you can see the water. And if you know how to swim, you can even save the people who are in the water. So he says that if you develop a witness state, Sakshi Swarupata, if you develop that state, then you see the whole thing as a drama. Nothing affects you. Nothing matters. You don't worry about anything. You see the problem above. You are and you see the problem, and because you are out of it, you can solve the problem. This was his great advent, I would say, that has taught the first step towards the ascent is that you have to become a Sakshi. You have to become the witness. Now let's see in Sahaja Yoga. In Sahaja Yoga, there are different types of people come from different areas, from different cultures, because the door is open to everyone. Now if an Indian comes in,
he will be all the time watchful about others and will say that, Mother, this man is not doing this man is not doing that, he should have done foot soaking. He'll find faults with others all the time, saying that this man is not doing like this and But in the West, they start finding faults with them. And I receive letters, 10 to 12 pages sometimes, confessing what wrong they have done. Who is interested to know what wrongs you have done? I mean, if a lotus is born, nobody wants to know how many filthy things are inside the pond. You are now a lotus. But it's so common that they think we must confess. We must tell Mother what wrong we have done. Every moment you are changing. So what is there to confess? You have not been given light to hide it. Christ has said that you don't put light under the table. So you have been given light to work it out, to be dynamic, to think what to do, how to arrange, how to organize. But if you are guilty, then you will all the time say, oh, Mother, it's very difficult, this. Always you will find the other side of the whole joke. Just to avoid. Now for a Sahaja is to witness himself, first of all. That is the introspection. He should see for himself. Where was I and I have come here? Don't indulge too much in the past, but see the distance you have crossed in such a short time. Now you have come into the kingdom of God. You have all the powers. I don't tell lies. It's a fact. So you must know your powers. That is what is, first of all, witness yourself. Is the introspection. See for yourself how many powers you have got. Now with your left Vishuddhi, you will always conclude, oh, how can I have any powers after all? I have done this, I have done that. Even if you give somebody 100 pounds and you tell him that now you go to the market, buy something. He say, oh, what's the use of these 100 pounds, this, that. Use it. As simple as that. But then Sadhogis start saying that, no, Mother says, but how can I have? How can I have these powers after all? It's not possible, I am no good. Because that left Vishuddhi is all the time telling that you are good for nothing. It's like a leaking hole in your brain that takes away all the sense. And you accept it. Like in the beginning, Baba Mama told me that how can I write a poem? I feel like writing, but I am rather frightened because I could not even write an essay. I used to write essay for all my brothers when they were studying. I was very good at languages. But that's what he said, and now look at him. I told him, you go ahead and write, whatever you write. He said, I may write something wrong. It doesn't matter, write it. In the same way, somebody wants to paint something. One should not think how they will criticize or anything. Just paint. If you want to sing, just sing. If you want to do anything, any manifestation, just do it boldly, go in a big way. You'll be amazed at yourself how you have achieved it and how you are doing it. It has worked with so many artists, you know that Devu told you about himself. And it's so many, they can tell you that this has happened to them. So now the first thing is to know that you have powers. Now believe in them, have faith in yourself. Now the third situation is that you must accept whatever is wrong with you. If you do not accept, then you are not being kind to yourself. That is the central part of it. That you must accept. Yes, this is something wrong with me. I have gone in this part, I am wrong of my Vishuddhi, or that part I am wrong. So now I have to improve. As you know that Vishuddhi has 16 petals and all ear, nose, throat, eyes, all are guided by this. Also the subplexus of this Vishuddhi
is this one, is a Hamsa Chakra. So, we have these eyes to see, eyes to communicate. The pure eyes communicate pure love, purity. With the pure eyes, you can cleanse people. With the pure eyes, you can help others. You can bring peace. A person who is spiritually endowed has an expression which can never be aggressive. He may not be good looking, he may not be very sort of an attractive personality, but the expression on the face is absolutely saintly. That is also the blessings of Sri Krishna. I have seen people after 1 year of realization, and I was surprised how their faces were changed that I could not recognize them who they were. The whole thing becomes absolutely mild, soft, peaceful, and very joyous. All the qualities of Sri Krishna can be expressed on your face. You can be sometimes mischievous to look at. So many expressions there are which come on the face and give you a very sweet feeling. But some people have a habit of looking in the mirror all the time, which is very wrong, because it gives you a kind of a funny ego. It's better to look at Sri Krishna's photograph than look at your own faces, so that your face will become like that of Sri Krishna. So one thing is there, that you should be sure that you should have your Vishuddhis all right first of all, and also get Sri Krishna manifesting on others. You don't have to do anything. He'll look after you, everything, and work it out. So that we come to the Virata's point, is here. Before that we have to cross the Hamsa. Without that you cannot reach the Virat point. So Hamsa is, as you know very well, is the discretion, divine discretion, which must be within you. Once you develop that, then you don't commit mistakes. You never commit mistakes. Mistakes in the sense you don't do things which are again pushed back on you or for which you have to pay. It's just a very straightforward life. The last is the Virat. That is the state you have to reach. Once you get into Virat, then all your ideas of separating or differentiating goes away. You do not have any more ideas of races left, of nationality, of your city, of your bit or anything. At that stage, you don't belong to any place. You belong to every place and you don't belong to every place. Such a situation comes in. When you don't hanker after any particular food, you don't like any particular type of people, you can adjust yourself into any circumstances, into any families, into any kind of people. Nothing can impress you, nothing can influence you, nothing can dissuade you, but you stand on your self-esteem and understanding about yourself that you are a Sahajogi and that you are connected with this power and you are a citizen of Kingdom of God. At the Virata state, there is no doubt left, no doubt. Because you become part and parcel of the whole. Absolutely, and you can affect anywhere. The whole attention should move like that. This is not only mine. It is everybody's. It belongs to everybody. Everybody has a right. That sort of a thing, when it starts growing from individual,
what we call is the Vyashti to Samashti. In Sanskrit they said Vyashti to Samashti, from individual to collective. And such a personality then is the most effective one for any kind of collective work. I think for today it's quite sufficient for you to know about Vishuddhi Chakra. I mean, I have talked about it thousands and thousands of times. And now this is one of the sides which I wanted to say, because I find that still there are people who do not understand that they have to rise above Vishuddhi. Otherwise, if they do not ascend over Vishuddhi, they can never be proper sahajas. They will be always half-baked. So we must try to rise above the Vishuddhi, the discretion part. Then at that point we can never doubt sahaja. Can never doubt, and that's how the doubtless awareness can come to us. May God bless you. Então, mais uma vez, vamos fazer uma pequena meditação de novo para você fixar bem como que você deve meditar em casa. A Sahaja Yoga é praticada 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite. Basta fazer isso e mais uma vez semanalmente. Então, aí onde você está sentado, de novo, repouse as suas mãos, inspire e expira profundamente, devagar. Coloque a sua mão direita no lado esquerdo do peito, sobre o coração. E aqui, afirme: Mãe, eu sou o puro Espírito. Agora coloque a sua mão no encontro do pescoço e ombro do lado esquerdo e afirme: Mãe, eu não tenho culpa de nada. Agora coloque a sua mão sobre a testa e perdoe. Mãe, eu perdoo a todos, inclusive a mim mesmo. Agora, coloque a sua mão no topo da cabeça, com a palma da mão bem no centro do topo da cabeça, aperta para baixo, massageia no sentido horário. E agora afirme assim: Mãe, por favor, estabiliza a realização do Si em mim. Mãe, por favor, estabiliza a realização do Si em mim. Mãe, por favor, estabiliza a realização do Si em mim. Descansa as duas mãos com as palmas para cima e por mais um momentozinho, observa o silêncio dentro de você. Observa como você está consciente de tudo que se passa à sua volta, está consciente de tudo que se passa dentro de você e a sua mente está quieta. Qualquer pensamento que vier, diga: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Ok, devagarinho abra os olhos.
chegamos ao final da nossa meditação online e eu gostaria de convidá-los a participar dos nossos cursos presenciais, que você vê todos os endereços no nosso site, no nosso portal. Você tem aí www.sahajayoga.org.br e lá em endereços você encontra todos os locais, dias e horários onde você pode frequentar nossos cursos gratuitos. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, conduzir mais uma vez essa meditação online. Espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima aula será sobre o Hamsa Chakra, cujo tema é o discernimento, como o Sri Mataji falou nessa palestra. E se você quiser deixar algum feedback, algum comentário, preencha aí o nosso formuláriozinho de Fale Conosco e faça a sua pergunta, nos dê a sua impressão a respeito dessa transmissão e nós teremos imenso prazer em respondê-los. Tenham todos uma excelente semana e muito obrigado pela audiência.